Boa noite, né, a todos e a todas, né, do canal, tá bom? E do Cauê, né, também. Eu estou começando com um estudo bíblico, tá bom? O perigo do ensino progressista, tá certo? Eu sou auxiliar da Assembleia de Deus Missão, tá certo? E eu senti, né, de gravar esse vídeo, né, para ensinar um pouco da palavra de Deus para os cristãos, né, e para os que também não são cristãos, né, sobre estudos bíblicos, sobre diversas situações do nosso cotidiano que podem nos ajudar a ter um avanço maior em Deus e ter uma comunhão maior com Deus e também ajudar no nosso dia a dia, porque nós precisamos de Deus e da sua palavra, né? Para que ela possa nos ajudar no nosso dia a dia, né? E o ensino de hoje é sobre o perigo do ensino progressista. Vamos entender. Texto áureo, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-os meras militantes de causas sociais. Para você ver, né? Que é afastar o cristão da Bíblia e tornar meros cristãos de causas sociais, quer dizer, causas naturais, causas socialistas mundanas, e tirando o foco da Bíblia, que é o mais importante, né, que é a Bíblia. E esse ensino progressista ele tira o foco da Bíblia e bota em causas sociais naturais. Vamos lá começar, né? Primeiro tópico. Vamos agora fazer a leitura bíblica em classe, tá certo? 2 Timóteo, a partir do capítulo 3, versículo 1 ao 9. Vamos lá. Sabe, pois, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontentes, cruéis e sem amor para com os bons. Quer dizer, esses dias são os tempos de hoje, né? O tempo presente de hoje é onde tem homens amantes de si mesmos, pessoas avarentas, pessoas presunçosas, soberbas, né? Que não tem mais obediência a pai e a mãe, né? Sem um afeto natural, né? Cruéis e sem amor uns para com os outros. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade completamente destruída, porque é uma sociedade que não busca mais a palavra de Deus como a chave para seus problemas, a chave para um mundo melhor. É uma sociedade que bota em primeiro lugar o dinheiro. Em primeiro lugar o dinheiro, as facilidades mundanas, né? Então tudo isso destrói, tudo isso é por isso que essa sociedade é tão depravada, é tão sem estrutura, é tão sem amor, é tão sem obediência a Deus, sem obediência aos pais, porque é uma sociedade que percorre por tudo, menos por Deus e pela sua palavra, né? E isso destrói uma sociedade. Então, que sociedade você quer para os seus filhos? Uma sociedade destruída ou é uma sociedade que tem em base os versos bíblicos, tem em base uma vida cristã, né? Então, o mais importante não é o dinheiro. O dinheiro é necessário, o sistema é necessário, mas o mais importante é o sistema bíblico. É a palavra de Deus no nosso dia a dia para uma melhora de pensamento, uma melhora de entendimento, né? Para que a gente tenha filhos obedientes, a gente precisa instruí-los na palavra de Deus. Então fala, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quer dizer, são pessoas que são de capa, né? De capa. Você vê que as pessoas hoje em dia são muito instruídas a ser capa, né? A ser capa é o que? É uma pessoa que parece ser boazinha, que
parece ser gente boa, que parece escutar a Deus, que parece ter a palavra de Deus no seu coração, mas não tem, né? São fontes erradas, que percorrem pela aparência, mas não têm atitude, né? Destes, afaste-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Quer dizer, que a pessoa que não é firme com Deus, ela não vai adiante, né? A palavra diz, ela não vai avante. O que não ir avante é que se eu estou na casa de Deus, se eu estou tendo um cargo, se eu estou tendo um compromisso, mas eu não honro esse compromisso, eu levo a vida com Deus como uma brincadeira, estou na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo. O que acontece? Eu não vou permanecer na igreja. Aí você vai dizer assim, mas como que essa pessoa não vai permanecer? Porque se ela tem um cargo, por mais que ela brinque, ela vai querer sempre estar naquele cargo, né? Só que o que acontece? Acontece a vergonha. Aí você me diz assim, que vergonha? Você pode analisar os filhos de Eli. Eles eram sacerdotes que brincavam. A palavra fala que eles se prostituíam dentro do templo. O tempo passou e o que aconteceu? Eles foram castigados, né? Eles morreram. Então eu quero dizer, se você for analisar a palavra de Deus, para tudo tem o seu castigo. Não é necessariamente eu sair da igreja, não é necessariamente eu... É necessário só a mão de Deus pesar. Se a mão de Deus pesar, essa pessoa já não vai avante. Você se lembra também, teve um profeta também, que ele era Ananias. Era Ananias e sua esposa. Eles venderam um terreno. E nessa história do terreno, eles não devolveram a parte que era de Deus. E o que aconteceu? Eles foram cobrados. Eles morreram. Quer dizer, não é preciso nem eu sair da igreja. Porque o dono da igreja espiritual que somos cada um de nós, é Ele quem mata, é Ele quem sara, é Ele que se faz viver. Então a mão de Deus é mais pesada do que tudo nessa vida. Então vamos lá, né? Comentário. Introdução. Nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano. Olha só a heresia desse ensino progressista. Eles propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Olha que estudo maravilhoso. E que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado. Relativam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelas quais a igreja deve resistir aos efeitos maléficos. Vamos lá, tópico 1. A descaracterização do cristianismo. A deteriorização moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. A erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica.
suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Para você ver, esse ensino progressista ele vai contra o texto bíblico. Você vê que ele trata como se fossem meros registros de experiências religiosas. Quer dizer, ele não trata como uma coisa sagrada. Né? Esse ensino ele reduz a Bíblia, ele reduz o cristão, ele reduz tudo aquilo que vem de Deus a uma mera ilusão, a uma mera experiência religiosa. Aí você vê, desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e o resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A vida em que a igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Quer dizer, a Bíblia é uma experiência dada pelo Espírito Santo, né? E nada além disso deve ser aceito pelo cristão como fonte de base espiritual para com Deus. Porque além da Bíblia não existe outro manual, não existe outra fonte que se possa beber que vá dar no caminho a Deus, né? Você vê que tem muitos tipos de sistemas, né, que não levam a Deus. Então você tem que ir, não é pelo seu sistema, né? Nós não devemos ir pela placa da igreja, nós não devemos ir pelo ensinamento humano. A Bíblia fala que nós devemos ir só pela palavra. Não é a religião que nos transforma. Isso é bem claro, deve ser bem dialogado aqui. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não entrar no meu coração, se a palavra de Deus não me mudar, não tirar minhas velhas práticas, não tirar o meu velho pensamento, não tirar minhas velhas atitudes, não vai ter outra coisa que vai me mudar, né? Então, o conhecimento bíblico é muito importante para uma melhora de vida, para eu viver melhor, para eu ter mais comunhão com Deus. Além disso, não tem nenhuma coisa que possa me dar essa sabedoria necessária que eu preciso, além da palavra de Deus. Aí fala, né? A corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Vamos lá, né? Para quem está falando aqui, né? Os hereges. Quer dizer, tem muita igreja que eu estava vendo esses dias aí também que aceita as coisas erradas, né? Que nem eu estava vendo, aceita o homossexualismo, aceita as práticas erradas, né? E advém isso como um erro, né? Como um erro. Por quê? Porque o homossexualismo, as coisas erradas, estão se implantando em algumas igrejas? Estão. Só que o que acontece? Que eles cativam as pessoas por meio da sedução do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Quer dizer, é uma pregação como se as coisas erradas, a prostituição, a homossexualidade não fosse nada demais, e que não é nada demais errar, fazer as coisas erradas, porque isso não vai contaminar a alma. Por isso os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, etc. A rebeldia, a ausência de genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Por isso, o engano destes mestres e seguidores será objeto do juízo divino. Quer dizer, aqui no final fala, né? O engano desses mestres, né? Será objeto do juízo divino. Quer dizer,
Tem igreja pregando coisas erradas, mostrando um sistema que não é certo, um sistema de homossexualismo, um sistema de prostituição, um sistema de ideologia de gênero. Então é nesse tipo de porta larga que nós não podemos viver e nem aceitar, porque a porta larga não é o caminho que leva para o céu, e sim a porta estreita, a porta de renúncia, porque Deus se agrada da renúncia. A renúncia é dolorosa, a renúncia dói, a renúncia é difícil, mas a renúncia é importante. Para eu me salvar, eu tenho que aprender a renunciar. Então é isso, o dever do cristão é a renúncia, é o nosso dever. O cristão não está aqui para viver conforme a vontade do mundo, os desejos do mundo, ele está aqui para vencer o mundo, é diferente. As teorias progressistas, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e à inerência da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a revitalização do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência, em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a desenhar a história nessa ênfase extremada nas decisões do homem. Sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina anula. A Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente a conclusão em bem lógica, se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. A teologia da demitologização. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso, que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparantes, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Refutando o ensino progressista. Vamos lá. Eu vou para o tópico 1, vou pular o 2, vou para o 3, para a gente depois ir para a conclusão. O fortalecimento da autoridade bíblica. Pause aí. Peraí, foi para eu ficar falando. Enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica é o aprendizado das doutrinas cristãs. Precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego,
que significa separar, purificar, consagrar, tá vendo? Então, quando nós passamos a fase de ser consagrados em um ministério, consagrados para uma obra de Deus, o que vem aqui em sentido, né? Significa separar, purificar e consagrar. Então, o cristão, quando ele vem para Deus, ele é separado, tá vendo? Você e eu não somos qualquer coisa. Nós, como servimos a Deus, nós somos separados. Tá vendo? A importância de entender do bom estudo bíblico, né, de Deus, é que a gente é separado, purificado e consagrado, né? Consagrado é uma coisa que está sendo assim exclusiva para algo, né? Então, mesmo assim, na obra de Deus, nós estamos sendo consagrados para servir a Deus. O adjetivo santo é a tradução do vocábulo ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus, e a continuação da obra iniciada na regeneração. Quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente, a ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda maneira de viver. Quer dizer, se eu me digo que eu sou um cristão, eu não posso viver da mesma maneira. Eu não posso andar pela minha carne. Aí você me diz, mas eu sou ser humano, eu sou carne. Sim, mas a luta é justamente contra a carne, né? Se eu tinha uma prática errada, se eu tenho uma maneira de pensar errada, eu tenho que lutar todos os dias contra essa minha natureza, porque a palavra fala que a luta é contra a carne e o sangue, é contra os principados, é contra os potestades. Quer dizer, eu tenho uma luta constante contra mim mesmo, né? Então, quer dizer, a mudança de vida é aquela que se luta pela obediência a Deus e se luta contra a sua própria carne, contra as suas próprias paixões. Então, que a gente possa a cada dia entender através deste estudo que o verdadeiro sentido do crente não é palavras fora da Bíblia, não são viver do jeito que quer, da maneira que quer, mas é verdadeiramente uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mente diferente, né? Aí vamos lá, a conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, tá vendo? Promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e antemporais da Bíblia são excitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então, que a gente possa ficar com essa palavra no nosso coração desse estudo bíblico e entender que a verdadeira lição de vida está na Bíblia e não em outro livro e não em outro ensino, mas está assim baseado na Bíblia e na palavra de Deus, na mudança de vida. Minha mente tem que ser diferente, meu coração tem que ser diferente. Se eu era de um jeito, eu tenho que lutar para viver do jeito que agrada a Deus, né? Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mas é justamente isso que Deus pede, né? Deus, quando nos chamou, Ele não disse que seria fácil, teria sim vantagens, mas não é a base de vantagens que Deus nos chama, é a base justamente de desvantagens, né? Eu tenho que perder para poder ganhar, né? Perder para poder ter a honra e a glória perto do Senhor e para o Senhor, porque a honra e a glória é para o Senhor. Então, quer dizer, eu tenho que glorificar a Deus através das minhas ações aqui na terra, para que um dia, quando eu possa ser recolhido, eu possa ir para o descanso eterno e não para o tormento eterno. Então, que cada irmã e irmã possa ficar com essa palavra. A cada semana eu vou dar um estudo bíblico por semana. Então, eu espero que você assista o canal, né? Nos ajudem no YouTube, nos ajudem no Cauê, né? Se vocês gostarem do conteúdo, vocês possam curtir
curtir, compartilhar, para a honra e glória do Senhor, para que o Evangelho seja proclamado, porque foi para isso que Deus nos trouxe, né? Que Ele fala na sua palavra, né? Que proclamar o Evangelho a toda criatura, né? E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, se você gostou desse conteúdo, quer abençoar outras vidas, quer mostrar que Deus faz, né? Através desse estudo bíblico, você curte, você compartilha, envia para pessoas, envia para os seus amigos, né? Faz aquela resolução, porque é isso que Deus se agrada, né? Da palavra dele sendo proclamada aos 4 cantos dessa terra. Então, eu agradeço a todos e a todas que estão assistindo nesse vídeo e até a próxima semana com mais um estudo bíblico da palavra de Deus.